Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Pedro Lima, professor do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, e a aula de hoje será sobre o tema REP, Resistência Elástica Progressiva. Vocês já assistiram a aula sobre exercícios resistidos, de forma principalmente com carga externa manual, e agora uma forma de carga externa mecânica é utilizar os tubos ou as faixas elásticas, ou as molas, no caso do Pilates. Então isso ficou convencionado se chamar REP, Resistência Elástica Progressiva. O plano da aula de hoje é esse, os objetivos e com os conteúdos que serão abordados, e a maior empresa do mundo que fabrica esses equipamentos é a TheraBand. Por isso que às vezes o pessoal, ao invés de chamar faixa elástica, chama de TheraBand. É uma substituição da marca pelo nome. Tá? E a TheraBand ela fornece cursos e treinamentos para utilizar os equipamentos e os materiais deles. Tá? O termo que vocês podem pesquisar na internet é esse de baixo aqui, Elastic Training ou Elastic Resistance Training. É o termo que vocês vão encontrar o maior número de artigos nas bases de dados. Bom, se vocês digitarem o site lá da TheraBand, lá tem fonte de literatura vasta para vocês pesquisarem. Tá? Esse livro aqui foi um livro escrito com foco único, exclusivamente de resistência elástica, né? Então, bem específico o conteúdo que ele aborda. Tá bom? E fazendo uma timeline, aí, um resgate histórico do uso de uma borracha, de um elástico, como uma forma de carga externa para dar resistência, isso é muito antigo. Né? Lá nos Estados Unidos, eles, no início dos anos 1900, eles divulgaram muito uma coisa chamada Whiteley Exerciser, equipamentos de academia em casa, né? Monte sua academia em sua casa, que os americanos faziam naquela época para promover atividade física, se manter fisicamente ativo, enfim. E ali já há vários relatos de uso de elásticos para carga externa, como uma forma de treino resistido. Tá? E aí nós temos depois astronautas da NASA utilizando isso no programa espacial, principalmente para poder manter força, tônus e trofismo muscular em situações sem gravidade. Em 1978, a marca TheraBand surge no mundo, né? A TheraBand produz uma série de equipamentos utilizados em reabilitação. E no início da década de 80, os primeiros artigos científicos foram publicados sobre o uso da resistência elástica. Bom, então só para vocês terem uma ideia de que usar um pedaço de borracha de elástico, puxa e estica para uma forma de carga externa para resistir o movimento ativo, não é novidade, isso já é feito há um bom tempo. Mas de maneira sistematizada, isso sim é recente. Vejam, os modos de treino resistido, que é o tradicional, a fonte de tensão ela é uma fonte de tensão interna, da contração muscular. Já com um tipo de treinamento resistido elástico, a tensão passa a ser externa, porque aquele elástico externamente passa a criar uma tensão para que o sistema músculo-esquelético resista a essa tensão. Tá? Para a gente chegar até o conhecimento atual que nós sabemos sobre REP, a primeira coisa que foi estudada foram as propriedades físicas da borracha, do elástico em si. Então todo esse estudo de biomecânica da REP foi vastamente pesquisado e tem uma literatura para fundamentar esses conceitos nas suas aplicações. Tá? Essas são as propriedades físicas que conferem a biomecânica para a prescrição de exercício com resistência elástica progressiva, e nós vamos ver agora em detalhes cada uma delas.
A primeira é força-deformação. Então, existe uma equação em que a carga resistência oferecida pela rep ela é igual a um coeficiente elástico. Esse coeficiente elástico é inerente ao material do dispositivo, quer seja uma borracha, um elástico, uma mola, é um coeficiente elástico, multiplicado pela área de superfície, comprimento, largura e espessura, né, altura, espessura, e a mudança no comprimento. O que é isso? Imagine vocês que a faixa elástica tem um comprimento de repouso, 10 centímetros. Na hora que fizer o exercício, vai esticar o elástico, esse comprimento vai aumentar. Então você tem o comprimento final, de amplitude final do exercício, e o comprimento de posição inicial, posição de repouso do exercício. Então a diferença do tamanho da faixa elástica em repouso e em amplitude máxima é o que nós vamos colocar nessa equação para encontrar o valor de carga. E essa força-deformação ela é baseada em porcentagem. Eu dei um exemplo para vocês aqui do elástico em posição inicial de repouso de 10 centímetros. Digamos que o final da amplitude do exercício, esse elástico aí ele vai, sei lá, para 20 centímetros. Então a posição inicial é 10, a posição final é 20. Posição inicial 10, ou seja, dobrou de tamanho. Ele era 10, virou 20, dobrou de tamanho. Então 20 menos de 10 é igual a 10. 10 dividido por 10 é igual a 1. 1 vezes 100, 100%. Então veja que a conta é bem simples. Eu quero saber qual é a porcentagem de deformação. Ou seja, qual era o tamanho em repouso e qual é o tamanho final em exercício. Dobrou de tamanho? 100%. Tá? Então a rep ela fornece uma carga linear e progressiva. Isso pode ser quantificável e pode ser preditivo. Ou seja, eu posso prever quanto de carga está sendo aplicada para o meu paciente. Para isso, foi publicado um estudo por Page nos anos 2000, lá na revista da JOSPT. Observem que é antigo, que o dinamômetro isocinético utilizado na época era um modelo bem anterior aos atuais. Qual foi a ideia dos autores? Eles pegaram todas as cores de faixas elásticas da TheraBand, amarraram no braço do dinamômetro isocinético e testaram a deformação de todas as faixas elásticas e, ao mesmo tempo, no computador, eles iam monitorando o quanto de carga aquele dinamômetro estava mensurando a cada porcentagem de deformação da faixa elástica. Foi um trabalho fantástico. A partir desse trabalho foi possível publicar essa tabela aqui de batalha naval. Na coluna vocês estão vendo as cores das faixas elásticas e nas linhas vocês estão vendo as porcentagens de deformação. Então, por exemplo, 100% do vermelho, 100% do verde e 100% do azul dá 1,8 kg, 2,3 kg, 3,2 kg. Então, eu consigo, como o slide anterior estava mencionando, eu consigo quantificar e predizer a carga que vai ser exercida. Isso foi um salto muito importante no conhecimento sobre esse assunto, porque a gente conseguiu sair do empirismo, por exemplo, da carga manual que o fisioterapeuta aplica, que não é quantificável. Aqui eu consigo saber qual é a dose de intensidade, de carga que está sendo prescrita no exercício para o paciente. Voltando à equação, dos 3 fatores ele só consegue modificar 2. Porque o coeficiente elástico é inerente ao material químico da faixa elástica, da borracha. O que o fisioterapeuta consegue fazer? Ele consegue mexer na área de superfície. O comprimento e a largura é a mesma. Eles recomendam lá 2 metros de comprimento
para uma largura de 10 centímetros. O que é que muda, então? É a espessura, a altura que está aqui, a espessura da faixa elástica. Se você pegar aqui a faixa elástica amarela, que é a mais leve de todas, ela é bem fininha, bem delgada. A vermelha, a verde, a azul, na medida que você vai mudando a cor, o que acontece? A faixa elástica ela continua com os 2 metros de comprimento, com os 10 centímetros de largura. O que muda é a espessura. Ela vai ficando mais grossa, mais espessa. A preta, a prata, a dourada, elas são bem grossas. Tá? Então, na equação, mudar a cor da faixa elástica significa mudar a área de superfície. Quanto mais espessa, mais carga. E, por fim, a mudança no comprimento, que é a porcentagem de deformação. Você pode fazer um exercício com muita amplitude ou um exercício com pouca amplitude. Com muita amplitude vai deformar muito, com pouca amplitude vai deformar pouco. Você pode colocar o paciente numa posição inicial em que o tamanho da faixa elástica de repouso seja pequeno. Na hora que ele for fazer o exercício, vai dobrar, triplicar, quadriplicar o tamanho da faixa elástica. É muita porcentagem de deformação. Ou você pode fazer o inverso, colocar numa posição inicial já um pouco maior, em que o paciente vai fazer apenas um limitado arco de movimento. Ou seja, você não vai dobrar de tamanho, você vai colocar o tamanho da faixa elástica mais 50% em cima. Tá? Então, todas essas possibilidades o fisioterapeuta tem à sua disposição na hora de prescrever. Se o paciente está fazendo um exercício que está muito difícil, a carga está muito alta, o paciente está compensando, não está fazendo o número de repetições adequadas, tem que diminuir a carga. Pode fazer 2 coisas. Ou diminui a amplitude, ou muda a cor da faixa elástica. Ou diminui a amplitude do exercício, diminui a porcentagem de deformação, isso vai reduzir a carga, ou muda a faixa elástica para uma faixa elástica mais fina. Da mesma forma, se o paciente está fazendo um exercício que está muito fácil, ele está conseguindo completar a série de repetições com muita facilidade, conversando, sem ficar ofegante, sem ficar cansado, é porque aquela carga ali está subestimada. Tem que aumentar aquela carga. Para aumentar a carga, você aumenta a deformação ou muda a cor da faixa elástica para uma mais grossa, para uma mais espessa. Bom? Esse gráfico aqui, ele é fantástico para mostrar para a gente o comportamento da faixa elástica na medida em que ela vai sendo deformada e comparando as cores. Então você tem lá as faixas elásticas lá embaixo mais finas e aqui em cima as mais grossas, mais espessas, tá bom? Então observe o seguinte, as faixas elásticas lá no começo da deformação, aqui é 0, aqui elas estão em repouso. Na medida que vai caminhando o gráfico para a direita, elas vão deformando 10%, 50%, 100%, 200%. Tá? Veja que quando a deformação é pequena, menos de 50%, a diferença de carga entre as faixas elásticas é mínima, praticamente inexistente, é uma diferença insignificante. Na medida em que você vai caminhando para cá, essas cores de faixas elásticas elas vão se diferenciando. Observe que 50% de deformação gera carga X, Y, Z, W, o que for aqui. Mais 200%, a diferença entre uma cor e outra aumenta muito, aumenta drasticamente. É por isso que o nome é REP, resistência elástica progressiva. Então, na medida em que você vai progressivamente aumentando a deformação, a dose e resposta de carga que vai ser gerada ela é muito maior. Tá bom? Veja que o comportamento é diferente nas cores das faixas elásticas. No curso da Theraband, eles recomendam que se utilize um intervalo de deformação entre 25% e 250%. Eu acho muito. Eu utilizo sempre algo em torno de 100%.
uma faixa de deformação próximo ali de 100%, entre 50 e 150. Por quê? Abaixo de 25, a deformação é mínima, pouca, a amplitude é muito pequena, isso aí são articulações no dedo, enfim, no máximo. Já em 250%, o problema não é nem a articulação, o problema é a tensão da borracha, a tensão do elástico que vai ser muito excessiva. Você vai esgaçar o elástico em menos tempo. Então a vida útil do seu equipamento vai acabar mais rápido. Então eu recomendo que faça algo em torno de 100%. 150, 50, 100%. Tá bom? E se você tiver condições de ter todas as cores das faixas elásticas, melhor ainda, porque esse estudo mostrou que se pegar todas as faixas elásticas e deformar ela a 100%, o que é que vai mudar de uma cor para outra? Algo em torno de 20 a 30% de aumento de carga. Então 100% da amarela comparado com 100% da vermelha vai aumentar 26%. 100% da vermelha para verde, mais tanto. Da verde para azul, da azul para preto, todas a 100%, você vai ter um intervalo aí de aumento de carga de 20 a 30%. Ok? Eu acho que é muito mais prático e útil de se utilizar isso no dia a dia. Tá? E aí nós chegamos nessa tabela aqui, que é muito importante para se compreender a prescrição do exercício. Na primeira coluna vocês estão vendo aqui a meta, o objetivo. Na segunda coluna, qual é o metabolismo energético, a porcentagem da resistência máxima de RM e o equivalente à escala de percepção de esforço de Borg. Tá? Pode utilizar uma coisa ou outra, tá bom? Então veja. Se você está fazendo um exercício com foco em força máxima, então o metabolismo vai ser o metabolismo anaeróbio alático. A energia que vai ser utilizada é do sistema ATP-CP, então molécula de adenosina trifosfato com o sistema de creatinina. Isso dura algo em torno de 10 segundos. Tá? É o que você consegue utilizar de reserva energética local no músculo. Tem que trabalhar aqui, nós já vimos isso, na aula de exercício resistido, tem que trabalhar na casa dos 80% de RM, tá bom? Agora, se o objetivo terapêutico não for de força muscular máxima, for um objetivo de endurance muscular, vai modificar o módulo do exercício, o metabolismo agora vai ser o anaeróbio lático, com produção de ácido lático, isso pode durar até 2 minutos. Isso é feito por causa de quebra de glicose sanguínea em energia, em moléculas de ATP, mais ácidos graxos. O ácido graxo acumula e forma o ácido lático. Isso pode ser feito até 2 minutos. Você está trabalhando algo aqui em torno de 70% de RM. Agora, se o objetivo terapêutico é resistência muscular, endurance pura, baixa carga, muita repetição. Então você vai trabalhar no metabolismo aeróbico, acima de 2 minutos, oxigênio, a porcentagem de RM de 60%, com o esforço mínimo possível. E aí nós voltamos para a tabela, né? Então se eu quero utilizar 100% de verde, então eu estou falando de 2,3 quilos, tá? E a partir dessa quantificação da carga que a gente vai conseguir realmente prescrever a dose de intensidade do exercício, tá bom? Alguns outros procedimentos que são importantes para REP é a posição do paciente, né? O posicionamento do paciente. O eixo de rotação, o braço de alavanca, você vai fazer o movimento uniaxial, né, em um único plano, em um único eixo, qual vai ser a direção, o comprimento da faixa elástica, enfim. Todos esses detalhes aí tem que ficar atento na hora de prescrever o exercício. O que determina o movimento que vai ser realizado no exercício é a posição de origem. Então veja, posição de origem desse exercício, o elástico está lá em cima e o paciente está com flexão 90 graus de ombro, cotovelo estendido. Então a posição final
é extensão completa do ombro. Então veja que o vetor aqui é um e o vetor aqui passou a ser outro. Se formou um ângulo. Esse é o ângulo de força durante a rep, que determina que esse exercício é um exercício para extensores de ombro, é a posição inicial da origem da faixa elástica. Nesse outro exemplo, você está vendo aqui a faixa elástica fixada atrás da cadeira e ela está com um anexo de tornozelo aqui no pé. Tá? Veja que nessa posição de sentada, com quadril a 90 e joelho fletido a 90 graus, participará uma extensão do joelho, do quadríceps. E aqui também se forma um ângulo de força, tá? Porque muda o vetor de força. Olha a faixa elástica em posição de repouso, que é 90 graus de joelho, e olha a faixa elástica em 0 graus de joelho, como muda a angulação da faixa elástica. Tá? Mais um exemplo de posição inicial para extensão de joelho. Esse aqui é um dos exercícios mais utilizados na prática clínica. Então fique atento a esse posicionamento, a essa colocação, para não dar erro de medida da carga. Tá? E assim como essas fotos que eu mostrei, existem uma infinidade de aplicações clínicas da REP, da resistência elástica progressiva. Ela pode ser utilizada para melhorar a postura, pode ser utilizada para melhorar a amplitude de movimento, pode ser utilizado para melhorar a função motora, coordenação motora, força muscular, resistência muscular. Enfim, você pode utilizar ela para uma série de objetivos terapêuticos. Tá? O principal exercício, o principal objetivo realmente é ganho de força muscular com a carga externa sendo realizada pela faixa elástica. Tá? Aqui no vídeo vocês estão vendo um exemplo de um paciente que está no ambulatório fazendo um exercício resistido com foco em contração excêntrica dos eversores do tornozelo, ou seja, fibular longo, fibular curto. Um paciente que teve um histórico de entorse de tornozelo, está numa fase já de metade para o final do tratamento e precisa fortalecer essa musculatura, principalmente no modo excêntrico, para prevenir recidivas, para prevenir novos episódios de entorse de tornozelo. Bom? Outra utilização da faixa elástica é para ganhar a extensão final de joelho em cadeia cinética fechada, isso aqui é muito utilizado, né? O paciente parte dessa posição para essa, forçando o ganho de extensão e hiperextensão de joelho. É uma forma de fazer o recrutamento do músculo do quadríceps para ganhar essa amplitude de movimento. Outra indicação clínica, isso aqui não se usa mais hoje em dia, né? Mas lá no começo da Therabond eles usavam as faixas elásticas, cortavam um pedaço da faixa elástica para colocar na função do músculo piriforme, aqui do músculo intrínseco do pé, o flexor do hálux, aqui o músculo fibular longo, né? Então, eles faziam isso, por exemplo, para manter uma marcha em derrotação, sem rotação interna, em rotação externa. Aqui colocava em pé plano para aumentar a cava. E aqui se colocava para prevenir entorse do tornozelo. Hoje a gente não usa mais isso porque tem um material melhor do que esse, que são as faixas elásticas autoadesivas, que tem uma cola, tem uma durabilidade bem maior. E, sem dúvida nenhuma, ativação muscular, força muscular e resistência muscular são as principais indicações clínicas, né? Aqui é um exemplo de uma paciente que tem uma instabilidade na articulação escapulohumeral, escapulotorácica, uma paciente que tem uma pobre ativação do músculo trapézio inferior, então a escápula dela faz um movimento que não era para fazer, uma discinese da escápula. Uma forma de ativar essa musculatura responsável por estabilizar a articulação escapulotorácica, que é o trapézio, que um deles é o músculo trapézio inferior, é fazer esses exercícios de ativação, com depressão da escápula, com retração da escápula, ou rotação externa bilateral, tudo isso é possível. Bom, e outra indicação clínica da REP
é utilizar ela como um colete para postura, tá? Um colete ativo para correção da postura. A gente vai ver isso aqui na aula prática. Paciente que tem, por exemplo, ombros enrolados ou uma postura de hipercifose, você realiza esses procedimentos que está no roteiro lá de vocês, o passo a passo, para fazer uma hipercorreção, né, uma retificação da coluna torácica, para colocar a faixa elástica e promover um ajuste de uma posição um pouco mais ereta. Tá? Uma diferença fundamental aqui é que o colete ele não vai forçar o paciente a ficar na posição. Ele vai incomodar toda a vida que o paciente entrar no vício de postura. Ou seja, o elástico vai lembrar o paciente que ele precisa corrigir a postura, ou seja, uma correção ativa. É a musculatura do paciente que vai fazer a correção. O colete ortopédico é uma correção passiva. Ele é rígido, né? Alguns são elásticos, mas a maioria é rígido, e coloca o paciente na posição. Isso é ruim no médio e longo prazo, porque acaba causando desuso da musculatura. Se você não usa aquela musculatura, ela atrofia. Então a musculatura que é para sustentar a postura, como tem um colete fazendo a função dela, ela é preguiçosa, ela adormece, né? Isso aí é ruim. E outro problema de vício de postura é a escoliose, né? Um desvio lateral da coluna. Existe também uma aplicação da faixa elástica como um colete de correção ativa para tentar melhorar um pouco essa situação. Tá? Lógico que nem o colete da hipercifose, nem o colete da escoliose vão corrigir, vão reeducar essa postura. Não, isso é um complemento, isso é um adicional que se pode utilizar no programa de tratamento. Tá? Não vai substituir os exercícios terapêuticos, não vai substituir toda a cinesioterapia que um paciente desse precisa. Tá bom? Na prática, na aula prática, a gente vai treinar bastante isso aí, certo? Outra indicação clínica é você tentar, com o uso da faixa elástica, simular os gestos motores que o paciente precisa. Se o seu paciente é um atleta, por exemplo, o gesto do esporte, ele tem que repetir aquilo ali várias vezes. E ele pode fazer isso com a carga externa, que seria a REP, a resistência elástica progressiva. Aqui nesse exemplo é um nadador que está simulando aqui o movimento do braço que ele tem que fazer com o ombro durante as braçadas da natação. Tá? E aí você coloca a faixa elástica para incrementar uma resistência a esse movimento. Tá bom? E a literatura é vasta nesse assunto para a gente, certo? Aqui é uma revisão sistemática com meta-análise, mostrando os efeitos do treinamento com a resistência elástica versus a resistência tradicional para ganho de força muscular. Um grupo de brasileiros, esse último aqui, que é o Carlos Marcelo Pastre, é um fisioterapeuta, né? Ele foi muitos anos fisioterapeuta do Comitê Brasileiro de Atletismo. Hoje ele é professor da Universidade Unesp de Presidente Prudente. Tem um vasto currículo aí em pesquisa na área de fisioterapia musculoesquelética, tá bom? E o resultado que ele mostrou aqui é que todos esses estudos, para quem nunca viu uma meta-análise, está vendo pela primeira vez esse tipo de estudo aqui, esse tipo de artigo, atenção, sempre que no título do artigo tiver revisão sistemática e meta-análise, a forma correta de interpretar o resultado é o seguinte: procure nos resultados uma figura chamada Forest Plot, que no Brasil o pessoal chama de gráfico do diamante negro. Tá? Como é que a gente interpreta isso? Veja que o diamante está dividido aqui no meio com zero, números negativos e números positivos. Aqui os números negativos, eles querem fazer referência ao treino tradicional. E os números positivos ao treino elástico, com resistência elástica, tá bom? Aqui, ó, estudo ou subgrupo. Então, cada estudo que essa revisão sistemática analisou, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui são 5. Tá? A figura 2 aqui é para os membros superiores, tá? Comparando elástico versus tradicional.
Então tem os resultados de cada um dos estudos e depois tem o resultado final. Veja que o resultado final tem um intervalo de confiança que vai de menos 0,40 a mais 0,19, ou seja, o zero está aqui no meio. Veja na figura que a figura toca o zero. Se toca o zero, significa que não existe diferença entre o método tradicional e o método elástico de treino de força. Tem os mesmos benefícios para o ganho de força muscular. E a mesma coisa acontece na figura 3, que é para lower limbs, ou seja, membros inferiores. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudos que analisaram isso, e a conclusão da meta-análise, estatisticamente falando, é que não há diferença entre realizar um treino tradicional e um treino elástico, quando o objetivo é ganhar força. Tá bom? Aqui é um outro estudo mostrando a ativação muscular das articulações do quadrante superior com exercícios resistidos monoarticulares, usando faixa elástica ou usando peso livre. Então você vê aqui o peitoral com elástico, aqui você vê o crucifixo peitoral com peso, né? Peso livre, halteres. Aqui a abertura, a retropulsão da escápula. E aqui também com peso livre, tá? Enfim, lembrem que quando há o uso do peso livre, tem que posicionar o paciente contra a gravidade, né? Senão não vai ter efeito. Quando é elástico, você não precisa ter esse cuidado. Mas essas são as indicações, mas existem também algumas precauções, tá? Então, por exemplo, ruptura. A faixa elástica ela é um elástico, uma borracha. Ela se desgasta com o tempo. É um material de consumo, não é um material permanente. De tempos em tempos tem que ser substituída. Tá? Ela perde as suas propriedades biomecânicas de deformação. A alergia, ela é livre de látex, mas para melhorar a durabilidade da faixa elástica, o que é que nós fazemos? Nós colocamos elas com talco, elas são guardadas com talco. Às vezes a pessoa tem alergia àquele talco em pó. Tem que ter cuidado com isso. Deformação limitada, né? Evitar exercícios de grandíssima amplitude, com muita deformação. Primeiro, ela pode romper e machucar o paciente. Segundo, que estraga o material, diminui o custo de vida do material. Tá? E muito cuidado também com os anexos, ou seja, aonde você vai fixar a faixa elástica. Você não vai ficar o tempo todo segurando o elástico o paciente fazer o exercício, né? Às vezes o paciente segura a ponta fixa do exercício, às vezes você amarra isso na parede, num gancho, no equipamento. Então tem que ter cuidado para que o anexo em que você vai fixar o ponto em que a faixa elástica vai ser deformada, ele seja seguro para não ter nenhum acidente. Sempre verificar a roupa que o paciente está usando, porque a gente evita colocar a faixa elástica direto em contato com a pele, por causa de alergia, né? Atrito com a pele, etc. Então sempre colocar por cima da roupa. O colete que vocês vão praticar, o colete ele é posto aqui no tórax, sempre por cima da camisa. Proteger os olhos por causa do talco, evitar muita deformação, evitar unha comprida, anel, aliança, pulseira, relógio, qualquer coisa pontiaguda que possa pegar na faixa elástica e rasgar, fazer um corte, fazer um furo na faixa elástica. E lógico, ficar atento ao seu material, sempre que a faixa elástica estiver ruim de uso, foló, substituir quando for necessário, tá bom? É uma aula simples, é uma aula com conteúdo bem reduzido, é um complemento ao conteúdo da aula de exercícios resistidos, tá bom? Mais uma vez, fico à disposição no fórum de discussão para vocês colocarem as dúvidas de vocês, os monitores vão esclarecer, vocês vão ter aula prática dos monitores para poder tirar as dúvidas, vocês vão ter a aula presencial com o professor para tirar as dúvidas e ter um fórum de discussão no ambiente virtual de aprendizagem para vocês também tirarem as dúvidas sobre esse assunto. Tá beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo assunto.